Fala, eu sou o amigo do teu filho. Meu nome é Alan e eu venho ajudando pais e mães a entender seus filhos adolescentes de 12 a 17 anos. Eu tô aqui para falar hoje sobre drogas, como prevenir, que tipo de drogas existem, como você lidar com o jovem que utiliza ou prevenir, como você ajuda ao teu filho a nunca nem pensar em ser um viciado. Então fique ligado e vamos junto nessa luta de fazer do jovem um jovem de sucesso, um jovem que realmente muda. Vamos lá! Tá, a primeira coisa que eu quero falar sobre as drogas é os métodos que não funcionam para aquelas pessoas que já estão utilizando, até porque isso é uma dificuldade gigantesca, saber como lidar com seu filho que já utiliza droga. Eu sei que a maioria das pessoas não sabe se seu filho usa droga ou não, até porque essa idade não demonstra tanto quanto ali quando está mais velho, porque daí você vê que a pessoa já está querendo mais utilizar, começa a assumir as coisas de casa do que realmente é uma festinha, outra coisa assim. Tá, vamos lá. Métodos que não funcionam. Narcóticos anônimos. Sabe narcótico anônimo, aquela rodinha, todo mundo falando? Esse método aí não funciona, que eu já posso descartar por um motivo. Primeiro, não é focado no jovem. Segundo, você tira o porquê e a causa do que ele está usando droga. E às vezes o teu filho não é um viciado em droga, ele utiliza, não é um viciado. Às vezes ele tem diversos outros motivos, tá? Mas eu vou entrar no mais assunto sobre isso. Detenção, amarrada dentro de casa, já viu aquela história de colocar uma corrente teu filho, no pé do teu filho? Não funciona também. Porque isso também não tem muito do que por que ele está usando, que tipo de usuário que ele é, o que tá acontecendo com ele, por que ele está utilizando e tudo mais. Então isso é um método que as pessoas fazem no desespero. Você não pode se desesperar nesse momento, você tem que ser realmente ver uma pessoa que te ajuda, assim como eu estou te ajudando, você ver meus vídeos para que possa, ou procurar realmente ajuda nas pessoas que já passaram por isso, para você não cometer os que eles cometeram. E um dos erros é achar que prender seu filho vai ajudar alguma coisa. Não, não vai. Gerar medo, tipo, eu vou te mandar para a escola X, eu vou tirar tudo que você tem, eu vou fazer isso. Não vai adiantar, até porque o jovem vê que isso é só uma forma de gerar medo nele, e ele vai fazer as coisas cada vez mais escondido, vai tentar esconder mais, e vai ficar expert em esconder isso de você, tá? Então não é isso que a gente quer. Que nós realmente queremos é que teu filho, quando você pergunte pro teu filho, ele responda para você se está ou não utilizando droga, por que está utilizando, você entender isso antes mesmo dele se tocar. Eu vou te dar muitas estratégias para você ajudar. Outra coisa que não funciona, consequências irracionais, tá? Eu anotei aqui consequências irracionais porque muitas vezes você pega na mala do teu filho maconha, alguma droga específica, ou você pega uma coisa que você acha que é droga, mas você não sabe, e você começa a arrebentar teu filho, bater no teu filho, ou fazer coisas que colocar teu filho para fora de casa, entre outras, ou se desesperar, quando na verdade você tem outras formas de lidar com mais calma, que são muito mais efetivas, que eu vou tratar também muito nesse decorrer desse assunto, desses dias que a gente vai tratar sobre esse assunto. Outra coisa também é castigo grave, que entra muito na detenção, na consequências racionais e também na gerar medo. Então, você vai ficar aqui dentro de casa para sempre, não vai deixar você sair, vai trocar todos os amigos, vai deixar a pessoa, vai gerar todo tipo de ansiedade possível no teu filho. Isso é muito perigoso, porque se você fala e não cumpre, e ao mesmo tempo, se você fala e não cumpre, já é um outro tipo de problema, tá? Mas a partir do momento que você tira ele do mundo e coloca aqui, isso não está solucionando nada. A ideia é você gerar nele a, a, a força e o desenvolvimento para que ele queira falar não às drogas e ao mesmo tempo fale isso com legitimidade. Eu não fumo, eu não bebo. Diferente que hoje tem. Então muitas vezes é autoestima e tudo mais, e você está colocando ali diversas situações onde que não funciona mais, porque você não sabe a causa, o porquê
se é uma coisa fisiológica já, porque ele está fumando tanto e está dependente e tudo mais. Então, isso você tem que entender. Se ele é viciado ou se não é, o porquê, a gente vai falar isso agora, nesse próximo vídeo, tá? Você que está... Por que os métodos tradicionais não funcionam, né? A gente vai falar um pouco agora, a gente já deu uma ênfase há um pouco atrás aí do que, por que não funcionava, a questão de causa e tudo mais, mas eu vou dar uma ênfase focado, uma parte só nisso, tá? Porque isso é muito importante. Eu anotei aqui, eu vou dizer para vocês até para que possa deixar impossível você possa anotar. Então, se você puder, anote isso que vai fazer uma diferença na vida do teu filho, tá? Porque esses métodos no combate não funcionam. Primeiro, ignora o porquê, tá? Então, já começa aí. Por que teu filho tá usando droga? Por que teu filho tá viciado? O que tá acontecendo? Qual que é o porquê disso? Ou será que ele tá com uma falta de autoestima, precisa se envolver no grupo que ele tá, todo mundo que tá no grupo que ele tá fazendo, o que tá acontecendo? Então, todos esses métodos que eu falei anteriormente, que é narcótico anônimo, detenção, gerar medo, consequências relacionais, castigos graves, ignoram o porquê. Tá? Então, você tem que entender o porquê teu filho está fazendo aquilo para que possa combater de maneira eficaz. Outra coisa, presumem ser as mesmas razões. Vamos dizer que o teu filho chega no Narcóticos Anônimos, vamos dizer que teu filho está viciado em drogas, e ele vai compartilhar com uma pessoa que está 30 anos drogado, uma que está recém, voltou ali da clínica de dependência, e cada situação que é totalmente diferente, e é uma metodologia que pode ajudar, mas não é focada nos jovens. E o que a gente quer é coisas que sejam efetivas para os jovens, tá? Porque o jovem, ao mesmo tempo que ele tem muita força para sair disso, ele também tem muita força para ficar, tá? Então ele luta também para ficar nas drogas. Então esse momento é o momento ideal de ele definir. E aí que a gente vai entrar na questão de você dar a ferramenta que ele precisa para que ele não queira nunca utilizar droga, mas eu vou falar daqui a pouco. A linguagem. O que eu estou tentando fazer aqui é falar de uma linguagem de que os jovens possam te escutar, ouvir você dizer, para que realmente você fale a linguagem deles. Porque esses métodos tradicionais, que é muito narcótico anônimo, agressão e tudo mais, não é a linguagem que o jovem precisa. Tá? Você tem que aprender a falar com o seu filho. Outra coisa, não envolvem os próprios jovens. Então esses métodos aí mais comuns não envolvem jovem. Então a ideia é que o jovem queira sair das drogas. Isso é 90%. 10% é você incentivar, ajudar e dar. 90% é ele. É ele que vai estar lá para falar não, é ele que vai estar lá para dizer sim, é ele que vai estar lá para falar não, cara, porque você está fazendo isso, e ser uma pessoa que influencia em vez de influenciar. Então, realmente essa questão de envolver o jovem e dar as ferramentas certas para que desenvolva a vontade dele se desenvolver e não queira se envolver com as drogas faz toda a diferença. Tá? E a gente falou aí métodos que não funcionam, porque os métodos tradicionais não funcionam. Eu também vou falar agora de um quesito o que funciona melhor. Esse aqui é a parte melhor do vídeo. Porque o que funciona melhor para combater as drogas, prevenir as drogas. E eu fiz isso aqui com todo carinho para que você possa ajudar teu filho, possa dar realmente certo, seu filho ser um filho de sucesso, e você se orgulhar e seja um pai onde você leva teu filho, nossa, que filho maravilhoso. Seja as pessoas invejam o filho que você tem. E o que funciona melhor no combate é, sim, trocar de hábitos. Se teu filho está envolvido com droga, você sabe que ele está envolvido, você sabe o porquê ele está envolvido com droga e tudo mais, você trocar os hábitos dele. Não existe sair das drogas, existe trocar hábitos, os hábitos ruins pelos hábitos bons. E quando eu falo de trocar hábitos, é onde que ele está frequentando, o que ele está fazendo, e não é você impor isso, é você ajudar ele a trocar os hábitos de uma maneira que você fale as coisas para ele, sem ele saber que você está querendo trocar o hábito dele, de ir lá, sair toda sexta para talvez fazer uma viagem, ou toda sexta fazer uma coisa que ele goste de fazer, entender o que ele gosta de fazer, tanto quanto sair fumar, beber, se drogar e tudo mais. Trocar de hábitos é muito bom. Eu sei que é difícil você falar assim, vamos sair
numa sexta-feira à noite? É que é difícil porque você não entende o que realmente na cabeça do teu filho faz sentido para ele ou não, qual que é o que realmente ele gosta de fazer, o porquê ele tá indo lá sair com os amigos que possivelmente vai se drogar. Ah, ele quer ter uma autoestima melhor. O que você pode fazer para melhorar a autoestima dele? Então tem muita coisa que você pode fazer. Eu vou falando em outros vídeos e tudo mais. O que você pode fazer para gerar autoestima no teu filho, para que ele não seja independente, e entre outras coisas, se isso for uma causa, né? Uma coisa que funciona muito bem é abordagens sistêmicas. Isso aqui eu uso no meu curso. A abordagem sistêmica é usar uma parte da PNL, que é a Programação Neurolinguística, usar uma parte de coach, usar uma parte da psicologia tradicional, usar uma parte da psicanálise, usar uma parte ali da neurociência no seu total, focado nos jovens. Então, você pegar as partes, focar realmente no jovem para que ele se desenvolva. Então, se você quer entender um pouco mais disso, coloca nos comentários que você quer entender como funciona uma abordagem sistêmica, que eu vou te mandar um conteúdo aí, com certeza, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá ok? Então, ao mesmo tempo, essa abordagem sistêmica ajuda teu filho a se desenvolver, que entra num outro assunto, que é desenvolvimento pessoal. A ideia é gerar na consciência dele uma vontade de se desenvolver a ponto de substituir, trocar de hábitos aquela vontade de fazer coisas erradas que não fazem bem para ele, e ao mesmo tempo ele saber que fazer bem para mim é fazer isso, acontecer isso, gerar isso. Então, com certeza, o desenvolvimento pessoal faz toda a diferença, até porque quando o teu filho está disposto a lutar pelo futuro dele, está disposto a lutar pelas finanças dele, disposto a lutar por tudo que faz sentido para ele não vai querer se envolver com drogas. Eu vejo muito isso nos meus irmãos. Eu vejo que isso deu muito certo na minha vida, mas nos meus irmãos é evidente demais, porque a partir do momento que eu comecei a desenvolver meus irmãos, eles pararam de fumar narguilha, eles fumavam narguilha, eu achava isso um hábito muito ruim, porque eles estavam com os amigos deles, gostavam de fazer bolinha no ar, mas fazia mal para eles. E eu comecei a desenvolver eles, o desenvolvimento pessoal deles de finanças, empreendedorismo, sonhos, comecei a fazer eles sonharem grande, e ao mesmo tempo, quando eles sonhavam cada vez maior, eles viam que as pessoas e os hábitos que eles estavam tendo não eram o que iria fazer ele gerar aquele boom. Então, com certeza mesmo, a substituição de hábitos e ao mesmo tempo sonhos grandes que demandam a ação dele faz toda a diferença. Não que você vá fazer tudo, mas você precisa colocar na cabeça dele de uma maneira que ele não que não seja falado ou vou impor, uma maneira onde que a psicologia, a psicanálise, tudo ajuda, colocar na mente dele que o melhor caminho para ele alcançar o que ele quer, que você precisa entender o que ele realmente quer, os valores dele, ele precisa de desenvolvimento pessoal. Outra coisa que ajuda muito é ele ter um parceiro. Então, uma coisa que é muito é ter um parceiro. Então, tente colocar teu filho perto de pessoas que realmente fazem bem para ele, que dêem um exemplo para ele. Muitas vezes o pai não é exemplo, mas se você não é hoje, tente ser um exemplo do seu filho de dignidade, valores, ideais, para que ele queira ser mais parecido com você. Se você já foi um usuário de droga e hoje teu filho ajude ele a encontrar uma referência ainda maior do que você se tornou. Então faz toda a diferença, tá? Uma referência que seja, essa pessoa foi por esse caminho e chegou aqui. Ele conseguir. Sempre quando eu vou aconselhar pais que não têm bons exemplos de vida, que teu filho segue muito exemplo, eu sempre ajudo o pai a falar com o filho para que ele busque exemplos que não seja dentro de casa. Isso vai dar uma desopção do que seria o correto, ou certo, né? Que geralmente o filho se espelha no pai para alcançar o objetivo. Outra coisa, vamos lá, prevenção para o adolescente. Então, o que é uma prevenção das drogas? Isso aqui, cara, é maravilhoso. Prevenir é melhor do que remediar, tá? Viver a experiência é muito ruim. Se você não desenvolve teu filho, não quer que ele realmente seja uma pessoa de sucesso, você tem que ajudar o teu filho a prevenir isso, tá? Eu vou
prevenção para os adolescentes. Você tem que entender isso agora, tá? Como que você ajuda teu filho a prevenir de uso das drogas? Eu anotei algumas coisas que eu queria falar. Primeiro, educação dos pais. Você precisa entender que tipo de droga, qual é o tipo de tratamento que existe, quais são as formas que o teu filho age quando está drogado, para que você identifique quando aconteça alguma coisa. Então, se eduque, tá? Assista todos os meus vídeos aí sobre esse assunto e se eduque cada vez mais. Outra coisa, ajude teu filho a gerar opinião. Você precisa fazer com que teu filho gere opinião a ponto de dizer não e sim para as drogas, tá? Outra coisa é desenvolvimento pessoal. Queira fazer com que ele desenvolva ele mesmo a ponto disso prevenir o uso de drogas. Porque quando ele desenvolve, já foi comprovado em estudos que quanto mais você desenvolve o teu pessoal, o teu profissional, a tua vida, mais você está longe do que te causar mal, porque você está em desenvolvimento. E ao mesmo tempo todo mundo sabe que as drogas não causam desenvolvimento. E viver experiência. Então, o teu filho muitas vezes ele tá indo por um caminho que pode ser que use drogas e ele está em busca de experiências novas. Então, tente gerar experiências novas do teu filho, tenta identificar se isso é uma coisa importante para ele, viajar, sair do cotidiano para que ele possa se desenvolver. Como identificar se seu filho usa drogas? Tá? Como identificar que o seu filho usa drogas. Isso é bem comum de me perguntarem, porque se teu filho está usando drogas, se você não sabe que teu filho está usando drogas, isso é um baita de um problema. Se você não identifica com antecedência, é um baita de problema. Se você demora muito para identificar, já fica quase impossível de reverter, porque você precisa de muito mais esforço, tá? Mas nada é impossível quando a gente tem as ferramentas certas. Vamos lá então, como identificar? Primeiro, amigos. Entenda qual são os amigos do seu filho, onde ele está andando, o que ele está fazendo, com quem ele está andando. E isso não é para você parar de fazer com que ele ande, mas sim você entender o que está acontecendo para ver se seu filho utiliza drogas. A questão de você ter uma ação para ele parar é outra. Tá? Então, fique ligado. Outra coisa, fique nas redes sociais, entenda as redes sociais, entre nas redes sociais, fale com o seu filho nas redes sociais. Que rede social que ele está usando? Está usando o Instagram? Se não está no Instagram, você está errado, você tem que estar onde teu filho está, porque ele posta story, ele posta... E às vezes faça uma conta e siga ele como se fosse uma pessoa qualquer, porque ele pode te bloquear para você não ver algumas coisas, mas tem que entender. E muitas vezes se você vê que ele está em um lugar onde tem bebidas ou está bebendo numa coisa assim, não saia querendo quebrar tudo. Existem estratégias para você ajudar teu filho. E não é quebrando tudo, castigo, detenção, fazer que vai adiantar. E sim você ter um parceiro e ele mesmo, utilizar a tua inteligência e o que você aprendeu para falar com a mente dele para que ele queira parar de fazer isso. A gente vai aprender muito sobre isso. Outra coisa é para você ajudar teu filho e prevenir, ver como identificar, desculpa. Outra coisa para você identificar, além do outra coisa a identificar é a irritabilidade excessiva. Então, muitas vezes ele se irrita muito fácil e tá muito agitado, teve uma mudança de comportamento drástica do nada, assim, isso é muito preocupante. Então, comece nesse momento também a perceber a forma que teu filho... Claro que muitas vezes o pai acha, não, puberdade, tudo mais, mas ninguém muda o comportamento de uma hora para outra, muito rápido, de um ano para o outro, ou de um mês para o outro. Veja os comportamentos do seu filho e muitas vezes talvez esses comportamentos estejam demonstrando que ele está utilizando droga ou não. Eu não estou falando que isso sempre acontece, tá? Porque depende muito da droga e eu até vou falar sobre os tipos de drogas mais comuns e óbvios. Mas essa mudança de comportamento é porque a droga mexe nos hormônios, fisiologia e tudo mais. Isso é muito importante você ficar por dentro.
Outra coisa, ter um relacionamento aberto com ele. Com certeza você identificar, se você perguntar pro teu filho, ele vai falar que tá utilizando, se ele tiver mesmo, ou vai mentir pra você. Se você sabe que ele está utilizando e ele mentir para você, que você não tem um relacionamento aberto, eu sempre falo esse teste, mas se você falar para o teu filho que está utilizando e falar que sim, ele sabe que você é o amigo dele, você é o parceiro dele, você é a pessoa que ele seria para mim. Pô, você utiliza droga? Não, eu já fumei. Cara, os jovens sempre falam para mim se estão ou não fumando droga. Fumando droga. Estão usando droga. Por quê? Porque eles não me veem em mim uma pessoa que julga, que castiga, que bate. Eles veem uma pessoa que vai dar os melhores conselhos e vai mostrar para ele o caminho que realmente é bom. Porque eu sei falar com os jovens, eu entendo, e eu sempre, quando antes de dar alguma coisa para o jovem, eu entendo o que ele é, como ele faz e como ele aprende para falar da maneira que ele escute. E eu falo com o inconsciente dele. Tá? Então, essa questão de ter um relacionamento aberto faz todo sentido. E entender verdadeiramente. Entender verdadeiramente é querer entender. Não você só entender que ele tá utilizando. Eu sempre digo que tem sempre os 5 porquê, né? Mas eu não pergunto 5 porquê direto. Então, por que você está utilizando droga? Se o teu filho realmente responder um dia, vai ser muito legal essa experiência. Por que você está utilizando droga? Ah, porque todos os meus amigos utilizam. E por que teus amigos utilizam? Meus amigos utilizam porque fica muito massa a conversa, todo mundo vive aquela experiência. E por que eles querem essa experiência? Até chegar um momento onde que ele vai ver, cara, por que realmente vai questionar aquilo? Porque ele pode ver a experiência de outra forma. Essa questão é de você entender verdadeiramente, entende que ele quer ter uma experiência, o que ele está vivendo, o que ele quer. Drogas que são mais comuns entre os jovens. Primeira que eu vou falar aqui, bala, tá? Eu coloco bala no mesmo pacote que bala, êxtase e papel, tá? São coisas pequenininhas que coloco ali debaixo da língua, coloco na bebida e você curte ali aquela tua festa rave, aquilo lá. Tá? Essa é uma droga, é muito importante você saber. Se você não sabe, procura bala, êxtase, papel, veja cada uma delas, a foto de cada uma delas. Hoje eu não tenho editor, então eu não consigo editar todos os meus vídeos para colocar as fotinhas e tudo mais, mas procure, tá? Um dos motivos também que eu tô aqui é para que você procure mais informações sobre o teu filho, mas procure essas drogas porque essas drogas são alucinógenas, são uma porta de entrada para drogas maiores, como cocaína e outros mais. Tá? Agora eu vou falar de outra droga, que é a maconha. Maconha, a gente já sabe muito dos efeitos da maconha, né? De relaxar e tudo mais. Não, eu nunca fumei maconha, espero nunca nem querer experimentar. E se um dia eu quiser experimentar, eu não vou, tá? Até porque eu tenho tios viciados em droga e a pior experiência que eu tive na minha vida foi com as pessoas usuárias. Por isso que eu tô lutando tanto para não ter jovens vivendo isso. Deus me livre. Maconha, então, são muito usadas. Se você não sabe o que é maconha, procure na internet o mais rápido possível o que é maconha, porque essa droga tá passando em tudo que é lugar. Outra coisa também, êxtase. Eu coloquei no mesmo pacote, mas tinha anotado aqui de novo. Procure bala, êxtase e papel. Não esqueça, procure bala, êxtase e papel. Em vez de se achar nas roupas do teu filho, as coisas, não saia batendo nele. Escuta, veja outro vídeo de como a gente luta contra pessoas que estão utilizando droga da maneira correta. Tá? Os jovens precisam que você entenda o porquê para ajudar eles. Vamos lá? Cocaína, então tem aquela droga que é o pozinho, né? Cara, que deixa agitadão, acelerado, pegue e veja como funciona. Às vezes você pode confundir com outra coisa, só que isso é uma droga, eu já digo uma droga mais pesada, porque eu conheço muita pessoa que foi muito dependente de cocaína há muito tempo, por conta dos seus efeitos, e desde empreendedores que precisavam trabalhar direto, a adolescentes, jovens, mas entre os jovens é muito comum, porque se esconde muito fácil, é muito fácil esconder isso das pessoas. Então fique por dentro, entenda o que é. Se achar no teu filho, não saia batendo nele, não saia agredindo ele, não saia levando pra fora de casa,
mas sim entenda o real motivo e fale com o cérebro dele para que ele queira realmente sair disso. Outra é mistura. Então muita gente mistura drogado, tem gente que coloca, cara, eu já fiz, mas a pessoa colocar maconha junto com cocaína, ou usar uma seguida da outra, umas coisas que é absurdo, as pessoas testam, é doido, esse mundo é doido, não existe isso, eu nunca usei cocaína, nem usei maconha, mas conheço pessoas, nesse tempo que eu fiquei na igreja, pessoas que vieram drogadas e falam cada coisa, falam, não pode ser verdade. E nunca duvide do que um adolescente pode fazer, um jovem pode fazer. Porque realmente eles não estão preocupados com nada, né, se utilizam droga. Se eles não utilizam droga, eles estão preocupados com o futuro, senão, infelizmente. Outra coisa é como falar sobre o assunto. Tá? Essa é acho que a parte mais importante do vídeo. Como você fala sobre esse assunto de drogas? E eu digo sempre assim, como você fala com teu filho? Você conhece teu filho? Essa é a primeira pergunta, questionamento que tem que fazer. Você conhece realmente teu filho? Você sabe como que ele aprende? Como que ele se desenvolve? Qual que é a forma dele aprender? Se de uma maneira auditiva, quando você fala com ele, quando ele vai falar alguma coisa para você, ele gosta de falar sempre com a ideia de, pai, eu ouvi isso daqui, ou ele aprende mais pela visão, pai, vê isso daqui, eles sempre dão um jeito de aprender. Vê isso aqui, o pai, você tem que sentir o que a professora fez hoje. É uma forma que ele tem de aprender sinestésico. Então, sabe que seu filho aprende de maneira sinestésica, auditiva ou visual? Você não entende essa parte básica do teu filho, você tem que entender outra coisa. Você sabe como que teu filho ama? Como que teu filho ama qual que é a linguagem do amor dele? Existe sim, cada pessoa existe uma linguagem do amor. Se ele recebe de uma forma diferente, uma forma de amar, uma forma de reter o amor. E isso é muito importante, porque às vezes teu filho vê isso em tudo lugar menos em você. Você só pensa na tua linguagem do amor e que entra num outro ponto. Você se conhece como pai, você sabe quem você é. Então, para você entender teu filho, falar sobre assuntos como drogas com ele, você tem que entender teu filho de uma maneira profunda, verdadeiramente, e ao mesmo tempo, entender você mesmo. Tá? Eu vou falar mais sobre esse tipo de conteúdo para você se entender mais teu filho. E daí que a gente entra na parte mais prática, você falar sabendo. Você já identificou que teu filho está usando droga, ou você identificou que ele pode estar usando droga, como que você fala com ele? Então você fala já sabendo o que você sabe, para ele ver que você está por dentro do que está acontecendo. Você já investigou muito, você já revistou muito, você já entendeu a rotina dele, já entendeu com quem ele está envolvido e tudo mais. Então você consegue identificar. Outra coisa é como falar sobre brinque. Brinque sobre o assunto. Como que eu brinco com esse assunto? Filho, sério? Filhos, que droga é essa aí que estão chamando agora? É papel? Que droga é essa? Me contem. E você sabe que meio que ele tá usando, mas você brincar com a ideia. Me conta, olha só, eu fiquei sabendo que tem essa droga aqui que tem um monte de desenho aqui, parece, tem desenhos de montanha-russa, cara, tem um monte de formas de papel e de droga. Você pode brincar com isso e ao mesmo tempo entender se ele está utilizando e você entrar em assuntos mais profundos. E outra coisa, mas sempre com objetivo. Então você sempre está falando sobre drogas não só para falar, você está sempre usando um objetivo para prevenir, combater e ao mesmo tempo gerar nele uma vontade de se desenvolver mais. Tá? Esse foi o nosso primeiro vídeo sobre